Se eu te contar o que realmente foi encontrado naquele monastério, você jamais dormirá tranquilo novamente. Essa frase ecoa na memória de todos que ousaram se aproximar do mosteiro de St. Gregory, uma construção esquecida, isolada entre montanhas áridas, onde o silêncio parece observar. Erguido há mais de 8 séculos, ele foi abandonado após o desaparecimento completo de seus 50 monges. Menos nenhum corpo encontrado, nenhuma pista deixada, apenas cânticos indecifráveis, gravados nas paredes internas, como se fossem a última tentativa desesperada de alertar quem viesse depois. Por anos, o monastério permaneceu intocado, envolto em rumores sufocantes. Alguns diziam ouvir passos atrás das portas de madeira podre. Outros afirmavam ver sombras movendo-se contra a luz, como se pertencessem a algo que não deveria existir. As histórias eram sempre semelhantes. Vozes em dialetos impossíveis, sussurros que chamavam pelo nome dos visitantes, e uma presença antiga, extremamente antiga, observando por entre as rachaduras. O mais intrigante, porém, não eram os relatos populares, mas os registros históricos que foram recentemente encontrados pela equipe do arqueólogo Lucas Montecchio em um manuscrito de 1273. Um monge chamado Arquimedes relatava a presença de uma entidade primordial, mencionada como a voz por trás da pedra. Segundo ele, os monges haviam descoberto uma cavidade subterrânea durante a expansão do mosteiro e, dentro dela, símbolos circulares que pulsavam como se respirassem. O manuscrito afirmava que os símbolos não foram gravados por mãos humanas. Eram mais antigos que qualquer civilização conhecida. Lucas, movido por uma mistura de ceticismo e fascínio, decidiu organizar uma expedição. 4 pessoas o acompanharam. Helena, linguista. Murilo, especialista em estruturas antigas. Rafael, documentarista. E Zora, pesquisadora de fenômenos anômalos. Eles acreditavam que encontrariam apenas vestígios arqueológicos comuns, mas logo perceberam que o monastério parecia Regita-Los desde o momento em que atravessaram o portão de ferro enferrujado. A temperatura caiu abruptamente, embora fosse verão. O ar parecia pesado, como se estivesse impregnado de algo invisível. No interior, os cânticos nos muros, menos aqueles caracteres de origem desconhecida, menos começavam a parecer mais vivos do que pigmentos sobre pedra. Helena, ao analisá-los, sentiu uma leve vibração sob os dedos. A tinta não havia secado, mesmo após séculos. Era como tocar algo pulsante. Conforme avançavam, perceberam que a ala leste estava totalmente destruída, como se uma força colossal houvesse empurrado as paredes de dentro para fora. No centro da destruição, encontraram uma fenda vertical na pedra, estreita demais para ser natural, mas profunda demais para ser obra humana. Murilo apontou a lanterna para a fissura menos, e o feixe não encontrava fundo. Era como iluminar um poço sem fim. Durante a segunda noite, Rafael começou a ouvir um cântico grave e arrastado vindo das paredes. Os outros, inicialmente, não ouviram nada, mas à medida que as horas avançavam, o som se tornava cada vez mais audível, como vozes sobrepostas tentando formar palavras. Em determinado momento, Helena desabou no chão, com as mãos sobre os ouvidos, afirmando que a voz dentro da fenda chamava pelo seu nome. Zora, desesperada por respostas, voltou aos manuscritos. Descobriu trechos que nunca haviam sido traduzidos, com advertências explícitas. A entidade não fala menos. Ela se infiltra, ela não chama menos. Ela invade. Ela existia antes que o primeiro homem aprendesse a temer. E a última linha, escrita com tinta escura demais para ser comum. Quando a fenda respirar, fujam. Na madrugada seguinte, o ar dentro do monastério começou a se mover em ciclos, como se o próprio prédio tivesse pulmões. A fenda parecia expandir-se milímetros por vez, emitindo um som úmido, profundo, semelhante a uma criatura adormecida, despertando após eras. De repente, a luz das lanternas começou a falhar. Sombras longas surgiram nas paredes, mas nenhuma delas correspondia aos corpos do grupo. Rafael foi o primeiro a desaparecer. Um grito breve ecoou, seguido por silêncio absoluto. Seu equipamento foi encontrado no chão, menos ainda gravando. Quando Lucas reproduziu o áudio, ouviram algo impossível. Camadas e mais camadas de vozes falando ao mesmo tempo. Um idioma tão antigo que nem Helena conseguiu identificar. Mas havia uma frase repetida, cada vez mais nítida. O que foi esquecido deseja retornar. Na manhã seguinte, só restavam Lucas e Zora. As paredes pareciam mover-se de forma imperceptível, inclinando-se para dentro. Eles correram. Mas antes de alcançarem a saída,
A fenda abriu-se completamente, revelando um abismo de escuridão viva, ondulante, como se tivesse textura própria. Uma mão, ou algo parecido com mãos, emergiu. Não era humano. Não era animal. Era algo primitivo. Uma forma que parecia mudar continuamente, como se ainda estivesse decidindo qual aparência usar. Lucas conseguiu escapar. Zora não. Desde então, ele vive em silêncio absoluto, evitando entrevistas. Ele diz apenas uma frase para quem insiste em saber a verdade. Se você ouvir o monastério respirando, já é tarde demais.